Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 18 de março de 2022. Pessoal, o meu vídeo de hoje é um alerta à direita brasileira. Mais precisamente a quem vai concorrer a deputado federal, deputado estadual e a quem vai trabalhar na campanha dos candidatos a deputado. Eu estou há uns 45 anos na política, faz uns 30 que eu trabalho com campanhas eleitorais. Participo do nosso movimento lá desde o iniciozinho do movimento de impeachment da Dilma. Participei das campanhas de candidato a vereador agora em 2020. Tô dando um giro pelo Brasil aí, conversando com o pessoal. Não tô gostando do que eu tô vendo. Parece que o pessoal não aprende. Vou passar um xixi na galera aí, tá? Mas antes de entrar no assunto, quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A doação de vocês ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que é a doação mensal de vocês que garante a independência das informações e análises que eu entrego aqui diariamente. Vamos lá. A ideia desse vídeo nasceu de uma conversa que eu tive com a minha amiga Rosane Pereira, uma empresária e ativista lá do Rio Grande do Sul, que eu conheci lá no movimento do impeachment no Rio Grande do Sul, e ela virou minha amiga de infância. No movimento do impeachment eu descobri que a gente pode fazer amigos de infância depois de velho. E eu estava conversando com ela sobre isso que eu estou vendo no Brasil. Ela me pediu uma avaliação de como é que eu estava vendo aí as candidaturas, e eu passei uma avaliação. Ela disse, podia gravar um áudio para mim, para eu distribuir para o pessoal aqui no Rio Grande do Sul, porque os problemas aqui são parecidos com isso aí que tu descreveu. Quero ver se eu dou um jeito do pessoal se tomar jeito aqui, ver se eles param de bater cabeça e vamos ver se a gente consegue melhorar o desempenho das candidaturas aqui, ver se o pessoal se organiza e para de errar. Eu gravei o áudio para ela e eu estava aqui pensando sobre o que vai ser o meu tema hoje. Pessoal, tocar o canal aqui é assim, às vezes tem uma listinha de assuntos sobrando, às vezes a gente está com dificuldade sobre o que falar. Eu disse, quer saber de uma coisa? Já que eu vi esse problema acontecendo em vários lugares do Brasil e na campanha de vereador, vou usar isso para ver se eu ajudo o movimento a melhorar. Então eu vou concentrar a temática do vídeo em 3 tópicos. A questão da influência das mídias digitais no nosso movimento, tem a ver com as bolhas, a questão da ilusão das pessoas que acham que quantidade de seguidores e quantidade de likes é automaticamente igual a voto na urna, e a questão da imaturidade da direita brasileira. Vamos lá. O digital, marketing digital, criou uma sociedade de bolhas, gente. Isso não é só na política. Ok? As mídias analógicas, as mídias anteriores à tecnologia digital, eram mídias de massa e tecnologia de comunicação unidirecional, tá? Para quem não tem idade para isso, antes só existia televisão aberta, poucas emissoras de televisão, 6 ou 7 no máximo, em alguns lugares 4 ou 5. A Globo dominava praticamente a audiência. A Globo sozinha tinha acho que 80%, 90% da audiência, no horário nobre principalmente. Então vocês imaginem o seguinte, era quase todo o Brasil sintonizado na televisão Globo, assistindo o Jornal Nacional e a novela da Globo naquele horário. E no dia seguinte, as pessoas não percebiam, mas saíam de casa de manhã cedo, todas elas comentando as notícias da Globo ou a novela da Globo. No ônibus, no trabalho, as donas de casa falando com a vizinha, o assunto era esse. O assunto era sempre as notícias do Jornal Nacional e a novela da Globo, ou eventualmente os bordões das comédias da Globo. Vocês não têm ideia aí, não tem idade, mas não sabem, né? Tem um jargão, quem matou Odete Roitman, né? Odete Roitman era uma personagem de uma novela da Globo e durante toda uma novela lá criou-se um mistério sobre quem tinha assassinado essa personagem. Então, eu sou velho, vou fazer 62 anos daqui a pouco, vou pedir Pix especial para vocês lá no início de abril, se preparem aí, tá?
E era assim. Então, a sociedade funcionava como se fosse uma boiada. Todo mundo uniformizado. A tecnologia digital é exatamente o contrário. Quer dizer, ela tem o poder de identificar claramente os gostos específicos dos consumidores. Então, o telefone celular, ele rastreia os nossos hábitos. Quando a gente entra numa mídia social, numa rede social, quando a gente clica em alguma coisa, num site, o Google, o Facebook, o Instagram, o TikTok, essas mídias todas vão rastreando o nosso comportamento e eles vendem esses dados para as agências de marketing, agências de publicidade, e essas agências, elas direcionam a publicidade para nós, exatamente tomando por base os nossos gostos. E segmentam, elas dão precisão. Então a publicidade antigamente fazia o quê? Metia um anúncio no Faustão, por exemplo, tirava uma bomba atômica para atingir um determinado público. Vendia um monte, mas gastava um dinheirão para vender para um determinado público muito menor do que era atingido por toda a audiência do Faustão. Agora não, paga menos, mas acerta exatamente no público-alvo, acerta com precisão. Então isto provocou o quê? Em inglês se chama isto de cluster, clusterizar. Em português a gente chama de bolha. Você cria bolhas, segmentos de consumo. Na política não é diferente. Então você tem bolhas de opinião. O bolsonarismo é uma bolha. Então você tem a bolha dos bolsonaristas, você tem a bolha dos liberais, você tem a bolha dos evangélicos, você tem a bolha dos católicos, dentro dos conservadores, você tem a bolha dos CACs, dos atiradores, dentro dos conservadores, né? Você tem, digamos, pequenas bolhas dentro da grande bolha bolsonarista, da bolha conservadora. A bolha bolsonarista está dentro da grande bolha conservadora. Nem todo conservador é bolsonarista, nem todo conservador é evangélico, nem todo conservador é católico e assim por diante. Existe a bolha dos esquerdistas, né? Enfim, existem bolhas. Existe a bolha dos corintianos, a bolha dos palmeirenses, a bolha dos gremistas, a bolha dos colorados, dos botafoguenses, dos flamenguistas e assim por diante. É uma sociedade de bolhas, ok? E isso é importante. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque eu observo claramente na base do presidente Bolsonaro que aqueles que vão ser candidatos a deputado, agora, na hora de fazer a pré-campanha, na hora de escolher partido dentro dos grupos, eles começam a quebrar o pau entre eles, pensando em disputar o voto dentro da bolha. Aliás, estas brigas dentro da direita, elas vêm desde lá do movimento do impeachment. Quebravam o pau o tempo todo. Eram pequenos grupos e os grupos foram se fragmentando. Existiam grandes grupos, grupos mãe, né? O Vem Pra Rua era um grande grupo, se fragmentou, deu origem a vários grupos. O MBL era um grande grupo, se fragmentou, deu origem a pequenos grupos, que depois viraram grandes. De certa forma, as dissidências são normais. Mas é um quebra-pau. O problema não é a divergência e o surgimento de diferenças. Isso é normal, na política existe, na esquerda existe também. PT, PSB, PCdoB, PSTU, PSOL, PDT, e enfim, é uma sopa de letrinhas lá, eles divergem entre si. Onde é que está o erro? O erro está em não perceber o mundo lá fora. Porque a massa de eleitores, os eleitores que definem o resultado de uma eleição, os eleitores que definem se você vai se eleger deputado federal e deputado estadual, estão fora da bolha bolsonarista. Não quer dizer que você não consiga, eventualmente, se eleger exclusivamente com votos bolsonaristas.
Mas haverá uma quantidade enorme de candidatos disputando o voto bolsonarista. E pode ser que esse voto se fragmente e que os bolsonaristas votem em vários candidatos bolsonaristas, esse voto se pulverize e nenhum se eleja. Então, os meus clientes que são candidatos a deputado, eu só trabalho para a direita, eu oriento eles. Não é que eu diga para eles, esquece o voto bolsonarista. Eu digo, faça a campanha defendendo os valores conservadores. Deus, pátria, família e liberdade, mas busque outros segmentos também. Fica o alerta. Esqueça as disputas internas. Registre essa candidatura, escolha o PL, o PTB, o Republicanos, o Partido Progressista, um dos partidos que está na base do presidente Bolsonaro, mas planeje a sua campanha para buscar eleitores fora da base bolsonarista. Recado 1. Anote bem o que eu falei. Porque se todo mundo ficar disputando entre si, exclusivamente o voto bolsonarista, poucos se elegerão e talvez a pulverização seja tamanha que nenhum vai se eleger. Ok? Entenderam? Segundo recado, decorrente desse. Imaginar que o fato de ter grande quantidade de seguidores nas redes sociais e muito like em vídeo, em conteúdo, se equivale a ter voto. Isso é ilusão de marinheiro de primeira viagem. Eu vi essa ilusão na campanha de vereador. Gente, campanha eleitoral dá um trabalho enorme. Não existe campanha eleitoral vitoriosa sem trabalho de rua. Buscar voto dá um trabalho danado, como tudo na vida. É 10% de inspiração e 90% de transpiração. A mídia social, a publicidade, é só expressão do trabalho de rua. O planejamento, o orçamento, a organização, ela tem que ser, pelo menos, 80% do tempo do candidato voltado para botar o candidato na rua, apertando mão de eleitor, pegando criancinha no colo e pedindo voto. E as mídias sociais sendo exclusivamente expressão desse trabalho. Guardem o que eu estou dizendo. Eu vi isso acontecer na campanha vereador, no Brasil inteiro. Não adianta, depois que fechar a urna, ficar chorando e acusando de fraude na urna. Ficar só fazendo live, postando cardzinho, videozinho, meme. Tem que ter live? Tem que ter live. Tem que ter card? Tem que ter card. Tem que ter conteúdo de qualidade? Tem que ter conteúdo de qualidade. Mas 80, 90% do tempo do candidato, na pré-campanha e na campanha, tem que ser sola de sapato na rua. Tem que ter orçamento, tem que ter planejamento, tem que ter organização. Guardem isso para vocês. E o terceiro tópico, aqui vai o xixi. Peguem o ego de vocês e joguem no vaso sanitário. Humildade, gente, humildade. Porque é um festival de vaidade, de disque-disque, de fofoca, de brigalhada, de disputas infantis, por coisas insignificantes, que tem a ver com o que eu disse lá no início. Fica todo mundo voltado para dentro da bolha, tentando disputar o voto
de quem já é da direita, quando a maioria da população está lá na rua, pessoas que não são necessariamente de direita, que não são necessariamente conservadoras, ou que são conservadoras, mas não são politizadas, que são os eleitores que decidem a eleição, e nego fica dentro de grupo de WhatsApp, dentro de grupo de Facebook, batendo boca, guerrinha de beleza, por nada, discutindo filigrana de ideologia. Vocês acham que a esquerda chegou no poder como, gente? O Lenin tem um livro, lá dos primórdios da esquerda, chamado assim, Esquerdismo, a doença infantil do comunismo, em que ele faz uma crítica ao infantilismo da esquerda, lá nos primeiros anos da Revolução Russa. Primeiros anos que eu falo lá nos idos dos anos 1900, muito antes de 1917, quando eles tomaram o poder de assalto na Rússia comunista. Parece que a direita brasileira padece do mesmo infantilismo. Tá na hora de amadurecer, gente. E amadurecimento pressupõe humildade, pressupõe estudo, pressupõe organização, pressupõe planejamento, pressupõe humildade, humildade e muito trabalho, gente. Muito trabalho, muita sola de sapato na rua, pedindo voto para o povo. Tem que subir o morro, tem que entrar nas comunidades, tem que falar com o povo humilde, com o povo pobre do Brasil. O presidente Bolsonaro entra nas camadas populares. O povo que fez o impeachment da Dilma era mais classe média. O presidente Bolsonaro entra nas camadas populares. O pessoal dos grupos é mais classe média mesmo. Quem quer ser candidato, quer se eleger, trate de baixar a crista e trabalhar. Porque na hora que abre a urna, não adianta chorar e acusar o Alexandre de Moraes, o Barroso e o Fachin de fraudar. Mas eles estão mais preocupados em impedir o presidente Bolsonaro do que vocês aí, que eles nem conhecem, nem sabem da existência. Fica a dica. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco e pinga o seu Pix aí, porque é o seu Pix mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Amanhã tem mais.